Aê! Vamos, pessoal, voltem. Voltem, voltem, voltem. E agora estamos aqui. Voltem para a nossa conversa. Deu certo. Uma alegria imensa, né? Receber o Dr. Edio para a nossa conversa. Foi o Dr. Edio que deu esse título. Esse título provocativo. As pessoas de axé, por favor, compartilhem. Chamem as lideranças de terreiro, os irmãos, as irmãs. Nós temos uma conversa muito importante. Exu realmente tem atuado em nosso favor. Coisas importantes têm acontecido. O Dr. Edio vai trazer para nós a perspectiva jurídica, né, desse momento da luta contra o racismo religioso. Então, vocês aí compartilhem com seus irmãos, irmãs, com as lideranças de terreiro, com os pais, com as mães. Compartilhem. Nós vamos falar sobre uma última iniciativa nossa, né, minha, do Dr. Edio, do IDAFRO, que foi a nossa notificação extrajudicial solicitando ao YouTube que retirasse o conteúdo de racismo religioso propagado por algumas pessoas, não é? Logo depois da vitória da Grande Rio. Então, depois, só para contextualizar, depois da vitória da Grande Rio, o IDAFRO, né, um conjunto de advogados associados do IDAFRO e o Dr. Edio elaboraram uma notificação extrajudicial porque o conteúdo era extremamente racista, não é? Quer dizer, discurso de ódio, não é? Inclusive, vocês devem ter acompanhado, dizendo que a comissão de frente da Grande Rio estava possuída pelo demônio. Eram artistas. Nós sabemos que as comissões de frente são coreógrafos, são dançarinos, são artistas de teatro, artistas de televisão que compõem as comissões de frente das escolas de samba. Sim. E aí, um sem número de influenciadores, de cantores, de lideranças religiosas começaram a produzir um conteúdo satanizando tanto a vitória da Grande Rio, quanto Exu, que foi tema da Grande Rio, os orixás e a própria comissão de frente, dizendo que a comissão de frente estava possuída pelo demônio. Alguns disseram que nós estávamos romantizando a maldade do Satanás e de Exu. E o cúmulo do absurdo foi quando disseram que o lamentável e trágico episódio que houve durante o carnaval no Rio de Janeiro e os desfiles das escolas de samba, houve um acidente trágico, lamentável, não é? E levou à morte de uma menina. E essas pessoas, com o discurso de ódio, começaram a produzir uma notícia e um conteúdo dizendo que a Grande Rio tinha se associado a pais e mães de santo e aquela morte era um sacrifício a Exu para que a Grande Rio tivesse a sua vitória. Vejam o nível
do racismo religioso e do discurso de ódio. Diante disso, eu já venho clamando, e o doutor Edio sabe disso, para que nós, lideranças de terreiro, tivéssemos uma agenda, não é? De luta antirracista, de luta contra a intolerância religiosa. E eu já vinha muito incomodado pela liberdade dessas lideranças de outras religiões e de seguidores de outras religiões que se consideram, na verdade, para nós não são. Todavia, essas lideranças e esses seguidores se consideram seguidores de religiões antagônicas à religiosidade de terreiro, e não são. Eu não considero isso. Nós de terreiro não consideramos isso. Eles é que se consideram lideranças antagônicas à nossa religiosidade. E eu já vinha conversando com o doutor Edio que nós precisávamos parar ou sair da posição de inquiridos para a posição de provocadores, não é? E sair da posição de todo o tempo estarmos na defensiva, na aula de letramento racial, nos explicando e dizendo à sociedade que nós podemos existir e que nós não seguimos o Satanás, até porque ele é cristão, ele não é da nossa religião, ele não pertence à nossa filosofia religiosa, à nossa liturgia, mas todo o tempo nós temos que estar dizendo. Nós tivemos que nos defender por meio do direito de resposta, tivemos que ir ao STF para nos defendermos. Quer dizer, a todo tempo nós estamos nessa posição de nos defendermos de crimes não cometidos, não é? E aí nós entramos, não é, com a ajuda do IDAFRO e com, não é, a competência, a expertise, né, e os anos de trabalho em defesa das nossas religiões, o doutor Edio, entramos com essa notificação extrajudicial. Esse é o começo aqui da nossa conversa, mas tem muita coisa para a gente... Coisa boa, inclusive. Vocês vão sair daqui e vão conseguir dormir um pouquinho mais tranquilos e tranquilas. Mas esse é o começo. Aí eu gostaria que o doutor Edio levantasse para nós os aspectos legais. Olha, meu pai, primeiro lhe pedir desculpas, eu tive dificuldade para ingressar antes, estava finalizando aqui uma audiência que eu não tinha como abandonar e estava desesperado, porque eu queria muito já estar aqui com o senhor desde o horário combinado, como sempre, né? Me peço desculpas também aos seus seguidores né, que estão acostumados com a sua britânica pontualidade. Mas eu quero começar retificando. Essa iniciativa foi uma iniciativa do professor Ibabalorixá Sidney Barreto Nogueira. Ponto. Um dia eu estava em casa, a pai Sidney me ligou com aquele bordão, um dos bordões que ele utiliza, que quem conhece sabe bem. Pare com essa palhaçada! Pare com essa palhaçada! E disse, Edio, nós não podemos mais ficar nessa posição passiva de reagirmos a medidas judiciais que são tomadas contra nós. O senhor listou aí os casos de medidas judiciais que são tomadas contra nós. E quando nós vamos ao judiciário, em geral, nós vamos numa posição defensiva. Mesmo quando nós saímos ganhando, conseguimos reverter o ataque, mas nós entramos no processo numa posição defensiva. E o senhor disse, nós precisamos mudar esta lógica do judiciário, lembrar da gente quando nós temos que responder alguma coisa. E se nós precisamos colocar o racismo religioso para responder. Me lembro bem de suas palavras, não estava, vamos dizer, o senhor, que é de
professora Ellen Souza. Mas eu queria, meu pai, antes disso, eu quero muito falar sobre esse negócio aí e sobre a notificação e os resultados que deu. Os mimimi dos pastores estão censurando a gente não pode mais pregar o evangelho, a gente não pode mais pregar a verdade, a gente não pode mais pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo e tal. Tudo aquilo, nós não falamos em Jesus Cristo, nem em evangelho, nem em pregação, nós falamos em discurso de ódio, que é outra coisa. Eles querem utilizar o biombo da liberdade de expressão, que é um direito constitucional de todos os brasileiros, como um biombo para veiculação de discurso de ódio. Mas, se o senhor me permitir, eu gostaria que a gente tratasse de dois processos, dos quais o senhor foi, na condição de indivíduo, de representante, de sacerdote da nossa religião, acionado pela família daquela menina de Araçatuba, cujo sacerdote e a mãe foram injustamente acusados, primeiro de maus tratos, não sei o que e tal. A mãe perdeu a guarda, nós não vamos declinar os nomes aqui para não expor a menina, nem a mãe. Muito embora a mãe chegou a dar entrevista até para o Fantástico, mas ela não está aqui, a gente não precisa falar o nome dela. Muita gente que está nos ouvindo aqui sabe, quem não souber, entra no Google aí, mãe pede guarda por conta do candomblé, Araçatuba, vai aparecer. Deu até Fantástico. E aí, meu pai Sidney, a quem eu, aliás, peço da sua bênção, meu pai Sidney comentou numa live o caso. Quer dizer, meu pai Sidney reproduziu na live dele comentários sobre esse ato lamentável. Qual foi o ato lamentável? A polícia invade um terreiro com o dedo do Conselho Tutelar, nós já falamos isso aqui. A macumba tem que acordar. Nós não podemos, eu não vou perdoar a macumba se na próxima eleição para Conselho Tutelar a gente não conseguir mobilizar um ônibus sequer em cada uma dessas 5.400 municípios do país para eleger pelo menos um conselho tutelar para acabar com essa boquinha que esses neopentecostais têm. Com o dedo do conselho tutelar, a polícia invadiu o terreiro, a mãe da menina e a menina foram parar numa delegacia, a menina foi submetida a exame de corpo de delito e, no final, se comprovou que não houve absolutamente nada e a mãe reaveu a guarda da sua filha. Pai Sidney, indignado, comentou esse caso numa live. Por conta da indignação do pai Sidney contra o racismo religioso, ele foi acionado criminalmente em Mauá, depois foi acionado junto com a Rede Globo, UOL, SBT, no plano civil, que a mulher queria uma indenização lá em Araçatuba e ganhou as duas vezes. Ganhou a ação criminal em Mauá e depois ganhou a ação civil em Araçatuba. Ambas estão arquivadas em definitivo. Em definitivo. Então, eu tenho certeza, pai Sidney, queria também que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, que sua indignação antecedia muito essas duas ações individuais que o senhor sofreu, porque foram ataques individuais ao professor Ibabalorixá, Sidney Barreto Nogueira, mas com certeza ali foi assintoso, porque o sujeito pratica a intolerância religiosa e ainda vai processar quem o critica, não é isso, meu pai? Então, fala um pouquinho para a gente dessas duas ações e o quanto isso mobilizou o senhor ainda mais para a necessidade de uma ação proativa da nossa parte, não apenas reativa da nossa parte, meu pai Sidney, querido. Eu confesso que eu fiquei muito assustado, não é? Porque eu não sou um homem da justiça, né? Não sou um operador de direito e eu nunca havia sido alvo de um processo eu sou até jurado aqui em Mauá, que jurado tem que ter uma conduta ilibada. Eu participo aqui, eu sou convocado para ser jurado aqui quando tem tribunal. Então, assim, modéstia à parte,
Eu tenho uma conduta ilibada. Eu tenho honrado Xangô. Eu confesso que eu tenho honrado Xangô. E aí, eu confesso que eu fiquei muito assustado mesmo, né? Porque é um processo. É um processo. E o doutor Edio sabe melhor do que eu que nós nunca sabemos, né, o que vai sair da cabeça de um juiz. Ninguém sabe. Não é? Quer dizer, nós não sabemos o que vai. E aí, nós sabemos. Assim, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Imediatamente, não tinha outra pessoa. Imediatamente falei, não, é Xangô, tem que ser Xangô, tem que ser um homem de Xangô, tem que ser um homem que entenda. Porque tem essa questão também, né? Quer dizer, nós já conversamos sobre isso, pai. Os nossos advogados não estão preparados para esse tipo de demanda. Lamentavelmente, é. Eles não estão preparados. Quer dizer, os juízes não estão preparados para julgar. Quer dizer, falta a muitos e aqui eu não estou querendo desmerecer a justiça brasileira. Eu sou um homem de Xangô. Eu acredito na justiça. Eu acredito nessa instituições. Diga-se de passagem, é uma das instituições nas quais eu mais acredito. Com todos os problemas, com todas as tensões, eu acredito na instituição Justiça Brasileira. Aí o que me tranquilizou foi quando o senhor aceitou pegar o caso. Aí eu falei, opa, agora... Porque aí você fala, não, agora eu estou em boas mãos. Mas é aquela coisa de Exu fazer o erro virar acerto, porque até então eu já vinha muito indignado com uma ausência de cultura, uma falta de cultura. Não estou falando de filhos de santo, mas lideranças de terreiro não provocarem a justiça. Não é? Quer dizer, a todo tempo nós estarmos nessa posição de nos defender. A todo tempo nós somos os provocados e temos que nos defender. Então, eu já vinha muito inquieto, né? Quer dizer, muito incomodado, desde a morte, né, da mãe Gilda, né, da morte criminosa da mãe Gilda, o processo contra o livro, que o senhor sabe melhor do que eu, o livro Caboclos e Guias, Deuses ou Demônio e tal, nem sei o nome direito desse negócio, que é puro racismo religioso, não é outra coisa. Depois, o direito de resposta, quer dizer, veja, o direito de resposta é, de novo, nós produzindo conteúdo para contradizer o que fora dito sobre nós. Não é? Então, veio para Mauá, primeiro tal. Houve o arquivamento. E, como o senhor disse, eles não contentes, né? E foram muito... Pegaram pesado. O senhor se lembra, o senhor sabe, conhece a peça melhor do que eu, quer dizer, e me colocaram no lugar mesmo de criminoso. Que criminoso? O criminoso que está defendendo a sua liberdade de crença. Por quê? Quando eu falo contra o racismo religioso, eu o faço pela liberdade de crença, pela democracia. Não é por mim, não é por mim. Eu tenho dito muito isso dentro do terreiro. Tá tudo bem, quando fecha as portas e a gente está ali fazendo nossos rituais, tá tudo bem. O problema é que esse discurso de ódio, ele vai criminalizar, satanizar e excluir a criança de que lê na escola, a criança de branco às sextas-feiras na escola, o professor com o seu fio de contas será hostilizado.
O funcionário, às sextas-feiras, será hostilizado. O filho de uma família neopentecostal não pode lavar as suas roupas brancas dentro de casa da sua família cristã. Né? Quer dizer, então, os desdobramentos. Nós estamos falando, quer dizer, nós estamos aqui pedindo à justiça que garanta minimamente a laicidade constitucional. Né? E que nós possamos ter a nossa liberdade de crença, já está garantida constitucionalmente. A nossa Constituição é uma super Constituição. Só que, infelizmente, todos nós temos assistido à violação, à reiterada violação constitucional. Então, depois desse episódio, né, desses dois processos que nós ganhamos, né, e a resposta foi até rápida, né? O senhor que entende, a resposta foi até rápida, porque sabemos que processo eles ficam por anos, e a gente se sente acorrentado àquele negócio. Eu falei, olha, eu acredito que Exu está mais uma vez... Exu tem nos provocado muito, né? E eu acredito que agora veio para mim, a provocação foi individualizada. E aí eu pensei, bom, nós precisamos fazer alguma coisa, muita coisa tem sido feita, mas nós precisamos agora assumir uma posição. Que posição? Que nós acreditamos na justiça e que nós queremos que a justiça nos proteja o nosso direito, a nossa crença negra, a nossa crença afro-brasileira, a nossa crença de matriz africana. E esses processos, talvez eu tenha passado que falava que lá está tudo bem, mas é mentira, não estava tudo bem. Né? Ficou melhor, ficou tudo bem, aí eu consegui dormir depois que o doutor Edu assumiu o caso. Aí eu falei, opa, agora está na mão, é de Xangô para Xangô, está na mão de Xangô, e o doutor Edu não joga para perder, então eu falei, opa, agora eu posso dormir. E foi impressionante, o doutor Edu pode dizer melhor, porque foi rápido, né? Quer dizer, as respostas foram rápidas. Foram. E aí, então, depois daquela nossa conversa, né? Realmente, nós, nos dois casos, e ali também, para os seus seguidores e para todos, todas e todos que nos brindam com sua presença aqui, nós temos que dizer que aquilo não foi a avó da menina que patrocinou. Aquilo teve a mão organizada de alguém. Né? Mesmo porque, e nós já sabíamos disso, já na matéria do Fantástico, apareciam duas pretas lá de Salvador, uma sentada do ladinho, lembra, pai? Ela figura caricata, grotesca, duas figuras pretas ali com a mesma roupa, uma do lado da outra ali e tal, dizendo que eram advogadas da menina, quando a gente sabia que não era. Então, foi uma coisa organizada. Bom, aí vem o negócio da Grande Rio. E o que é importante a gente frisar aqui, meu pai? Que as pessoas precisam saber que o sujeito não tem o direito, e esses dias eu estava lendo uma publicação muito indignada sua de uma abordagem racista que o senhor sofreu na saída de um restaurante. As pessoas não podem se sentir no direito de falar o que elas bem entendem para nós. Não é assim, filho. Imitando aqui o meu pai Sidney de Xangô, o professor Sidney Barreto, parem com essa palhaçada. Não é possível o sujeito achar, meu pai, que ele pode abordar o senhor e dizer que bonito o carnaval fora de época. Quando é que nós já falamos isso para um judeu ortodoxo, com seu corte de cabelo especial? Quando é que nós já paramos um sacerdote muçulmano
com a sua indumentária para associar Exato, a aquilo a algo. gente. Ai, que kipá bonito! Ai, que kipá! Ai, que Não, gracinha de kipá! Quem vai fazer isso? Quem vai se sentir confortável para fazer isso, pai? Diga para mim. pois quer dizer, qual é o sentimento que leva o sujeito a fazer isso? É a conjunção de dois sentimentos. É o racismo religioso, duas motivações. É o racismo religioso e é a sensação de impunidade, que foi a sua indignação quando nos provocou, a Ellen, eu, doutor Antônio Basílio Filho, doutor Anivaldo dos Anjos Filho, que está nos acompanhando aqui, doutor Jader Freire de Macedo Júnior, doutora Priscila dos Anjos. E nós, então, primeiro, o nosso povo tem que saber que a lei nos assegura o direito de acionar a plataforma para dizer para ela: a senhora, a plataforma, não tem o direito de publicar, de difundir esse tipo de conteúdo. Ponto. Não tem o direito. E se ela não responde ao pedido daquele que se sente ofendido, ou ela não responde no prazo que a lei estipula, nós podemos, como vamos fazer agora, nós podemos acionar o judiciário para que o judiciário obrigue a plataforma a remover aquele tipo de conteúdo. Mas ali houve uma coisa que eu não sei se todos que nos assistem, acompanharam, porque a Mônica Bergamo, que é uma das maiores jornalistas do Brasil, e eu tenho enorme respeito pela Mônica Bergamo e faço propaganda mesmo dela, porque é uma das jornalistas mais respeitáveis e mais respeitadas do Brasil, publicou, antes mesmo de nós enviarmos a notificação essa judicial, publicou várias notas na coluna dela na Folha de São Paulo, no UOL, dizendo que nós estávamos preparando, o pai Sidney e eu, não citou os demais advogados, o doutor Basílio, o doutor Anivaldo, o doutor Jader, a doutora Priscila, mas citou o pai Sidney e eu, estávamos preparando uma notificação extrajudicial. Bom, só aí já começou o efeito da reação do pai Sidney. Por quê? Porque alguns autores dessas postagens racistas que ofendiam Exu e nossa religião, querendo dizer que a fatalidade com a menina foi um sacrifício de ser humano que a Grande Rio fez para se sagrar campeão, quer dizer, enfim, alguns já rapidamente, quando viram o tamanho da responsabilidade, já foram lá e trataram de remover o conteúdo. Outros o YouTube removeu. E aí, amiguinhos desses degenerados publicaram vídeos com mimimi, eles que gostavam tanto da expressão mimimi, com mimimi, dizendo: porque o YouTube fechou minha conta, eu tinha 800 mil seguidores, e o pai Sidney de Xangô agora não está me deixando mais pregar o evangelho, levar para o povo a palavra de Cristo, levar para o povo a verdade das Escrituras, para ver o nível de cinismo desses degenerados. Porque eu sou autor da peça, eu, Anivaldo, que está aqui, Jader, Basílio e a doutora Priscila, em nenhum momento nós falamos em censura ao proselitismo religioso. Muito embora seja discutível que os meios de comunicação social, diferente das redes sociais, é discutível que os meios de comunicação social que são pagos com dinheiro de todos os brasileiros possam ser utilizados para o proselitismo. Mas, de qualquer maneira, tem se entendido que sim, ok. Agora, aquilo não é proselitismo. Desculpa, meu senhor e minha senhora. Aquilo, e minha senhora, aquilo é incitação e indução a brasileiros atacarem outros brasileiros em razão da sua pertença religiosa à macumba. A Cailane, quando é apedrejada no Rio de Janeiro, os ataques na Baixada Fluminense, os ataques em Pernambuco, as ofensas, tudo é a violência simbólica
E hoje, depois, nós vamos falar do nosso encontro com a doutora Ana Letícia, eminente procuradora regional dos direitos do cidadão, que nós tivemos hoje à tarde, também por sua iniciativa. Eles acham que acabou. Meu pai, se ele já estava naquela choramingação, se ele já Laranha estava. Chu, Laranha! Se eles já estavam naquela choramingação, a hora que eles receberam a visita do japonês da Federal, quer dizer, agora não é mais japonês da Federal, a hora que eles receberam a visita do oficial de justiça, do oficial da Justiça Federal, convidando ele para fazer uma visitinha na Justiça, para responder, porque alguns removeram os conteúdos e outros insistem em veicular os conteúdos racistas. A hora que eles resolverem essa visitinha, aí é que eles vão ficar bravos mesmo com o senhor. Mas lição, quais as lições que nós podemos tirar disso? E gostaria muito que o senhor comentasse cada uma delas. Primeiro, hashtag e reclamação pela internet e petição online é bacana, é legal, a gente com isso expressa a nossa indignação, mas nós podemos fazer muito mais do que ficar reclamando na internet. Ponto 1. Ponto 2. Nós vivemos um país racista em que as instituições, sem exceção, são, em maior ou menor grau, influenciadas pelo racismo, mas nós contabilizamos vitórias importantíssimas no Poder Judiciário brasileiro, que normalmente é considerado um dos mais conservadores dos poderes. Então, vale a pena ir além da reclamação e vale a pena nós acionarmos a justiça a nosso favor na condição de protagonista, colocando o racista onde ele tem que ser colocado, que é como réu, como acusado. Mudar e inverter essa fotografia em que, historicamente, nós aparecemos como acusados. Terceiro, nosso povo precisa se colocar como instituição, como sujeito de direitos. O senhor dizia uma coisa importantíssima. O senhor dizia, eu honro Xangô. Isso tem a ver com a consciência que o senhor tem de que o senhor, na condição de sacerdote, não mais representa o intelectual, o professor, o escritor, o ativista Sidney Barreto Nogueira. O senhor representa uma instituição e, como instituição, é que nós temos que reagir. Eu queria que o senhor falasse sobre esses 3 pontos, meu pai. Primeiro, não basta só reclamar. Segundo, vale a pena lutar, independentemente das circunstâncias. E terceiro, nós precisamos ter consciência dos nossos direitos, porque só exerce direito quem conhece o seu direito. Se o sujeito não sabe, acha, não, ele pode publicar esse vídeo com essa ofensa e nós vamos correr tudo para a internet. E lá no caso lá que o pastor fez uma reclamação, aquela ofensa lá aos babalorixás lá no Rio de Janeiro, eu teria pedido o impeachment do prefeito, ali naquele caso. O impeachment do prefeito. Primeiro faria uma pergunta a ele. Prefeito, o que o senhor fez contra o pastor que pregou o ódio num evento com dinheiro público? E deixaria ele responder. 15 dias para o senhor me responder, ele não fez nada. Ah, o senhor não fez nada, então o senhor cometeu crime de prevaricação. Vou pedir o impeachment do prefeito. Ou seja, é disso que nós estamos falando aqui, não é isso, meu pai Sidney, querido? Exatamente, né? Quer dizer, bom, então, primeiro, não é? E eu confesso que aprendi isso muito recentemente com o senhor, mas eu sou super bom aluno, eu sou um super bom aluno. Aqui era exigência, né? Meu pai é analfabeto e homem preto analfabeto e era exigência, né? Quer dizer, eu olhava o caderno, olhava a lição, olhava o boletim, né? Quer dizer, então eu sou super bom aluno e aprendi muito recentemente,
porque me parece que é também estratégico nos destituir de territórios institucionais. Uhum. Também é estratégico deixar a gente solto, sabe? Vocês são qualquer coisa. Vocês são o que vocês quiserem. Não, nós somos instituições. Quer dizer, eu sou uma liderança de terreiro. Eu sou um sacerdote. Portanto, eu sou uma instituição. Eu sou um sujeito institucional que representa uma instituição. Então, eu penso que esse pensamento, essa síntese, né, de sujeito institucional que representa uma instituição, embora pode até soar colonial, mas não é, quer dizer, é estratégico, né? Quer dizer, nós precisamos, em alguma medida, nos igualarmos. Eu sempre disse isso. Eu não sou diferente de uma autoridade eclesiástica. Portanto, eu quero o mesmo tratamento, eu quero os mesmos direitos, exatamente, porque a minha conduta ela corresponde a esse território, entendeu? Eu não sou diferente de uma autoridade eclesiástica, de uma autoridade cristã, de uma autoridade das religiões hegemônicas. Portanto, eu exijo institucionalmente, na medida em que eu me coloco, quer dizer, eu abro mão do sujeito Sidney, do sujeito professor, do sujeito intelectual, na medida em que eu abro mão do Sidney, eu tenho o direito de exigir das instituições democráticas. Exatamente. Não é, pai? Das instituições democráticas de direito, proteção, justiça, apoio institucional, política pública, quer dizer, na medida em que eu abri mão do Sidney para ser um sacerdote, eu tenho direito a tudo que todos os outros sacerdotes têm. E não, ninguém é obrigado a concordar com a minha fé religiosa, com a minha crença. Ninguém é obrigado, não é? Mas, na medida em que os políticos, quer dizer, na medida em que os três poderes também são instituições como eu, na medida em que um senador é um sujeito institucional, um deputado estadual é um sujeito institucional, um vereador, um deputado federal, um presidente, um desembargador, um juiz, um promotor, são todos sujeitos institucionais. Eu também o sou. Então, portanto, eu também tenho de exigir, não é? O que um sujeito institucional tem direito. Então, eu penso que nós precisamos espalhar esse pensamento sobre as lideranças de terreiro para que elas, eu sei que essa palavra é bastante batida, mas, enfim, não tem outra, para que elas assumam esse lugar. Porque eu vou dizer para o senhor que foi a partir disso, a partir desse pensamento, que eu criei coragem, não é? Para pedir o seu apoio, não é? Na condição de operador de direito, para que a gente possa começar essas movimentações, não é? Então, eu penso que é isso que está posto, né? Quer dizer, e vocês que estão aqui nos acompanhando, nós já tivemos essa conversa, doutor Edio. Nós temos vitórias emblemáticas, significativas, e que abriram já precedentes em nosso favor. O senhor atuou em todas elas, não é? Então, o senhor sabe como que a justiça funciona, quer dizer, é isso. Ela funciona desse modo, quer dizer, abrindo precedentes a partir de decisões
jurídicas, não é? Então, por isso que é tão importante o diálogo e essa conversa e essa produção de conteúdo aqui, né? Que nós precisamos entender que nós temos condições de estabelecer parcerias, nós temos condições de provocar a justiça e nós temos de começar a fazê-lo desde o ataque que a criança sofre na escola. Então, nós temos que começar a fazê-lo desde uma hostilização que um funcionário que vai de branco à sexta-feira recebe no trabalho. Nós temos que começar a perceber como esse racismo religioso / discurso de ódio tem se manifestado e tem produzido efeitos nocivos contra cidadãos. Porque é isso, nós somos cidadãos e cidadãs que sofrem os efeitos, não é, dessas perseguições e desse discurso de ódio. E eu quero só fazer mais um destaque importante para ficar bem registrado aqui, que em momento algum, na notificação extrajudicial, nós queremos, em momento algum está registrado lá, que nós temos alguma coisa contra o cristianismo, contra Jesus, contra, como eles têm dito, porque agora eles estão falando até em racismo religioso reverso. É verdade, é verdade. É verdade. Eles estão sofrendo um racismo religioso reverso, segundo eles. E eu quero registrar por isso. Primeiro que racismo reverso não existe, ponto. E segundo que em momento algum eu acabei de dizer que eu sou um sujeito institucional. Portanto, como sujeito institucional, eu acredito e respeito a laicidade constitucional. Eu respeito as outras religiões. Eu, assim como defendo a minha religião, eu também defenderei as outras, na condição de sujeito institucional. Então, em momento algum, na nossa notificação extrajudicial, nós estamos contra as lideranças religiosas. Quer dizer, o problema não é a liderança religiosa, não é o proselitismo, não é a evangelização, é um direito. Isso está previsto na religião. Para mim não serve, porque eu não sigo essa religião. Mas serve para quem segue. Ponto. E essas pessoas têm de ser respeitadas. A grande questão é que esses ataques reverberam. Eles reverberam. E eles vão reverberar no terreiro incendiado lá em Pernambuco. Eles vão reverberar como a pedra atacada atingindo a Cailane, no Rio de Janeiro. Eles vão reverberar fechando terreiros no Rio de Janeiro. Eles vão reverberar contra os meus filhos de santo, na família deles, evangélicas. Essa que é a questão. A questão é que esse discurso é um discurso de ódio que tem menos a ver com a religião seguida por essas pessoas e mais a ver com o ódio e a promoção por meio do maniqueísmo, ou seja, por meio do bem contra o mal, colocando a gente no lugar do mal. É disso que se trata. É verdade. Hoje eu vi, e quero aqui aproveitar para cumprimentar meu pai, a professora Estela Guedes Caputo, que nos dá a honra de nos acompanhar aqui, que é uma das maiores pensadoras da temática da infância e da nossa religião, e uma amiga querida. Eu vi um vídeo publicado pela Estela,
em que uma moça, possivelmente norte-americana, diz o seguinte: olha, para mim é indiferente a questão do seu evangelho, do seu Cristo, da sua palavra, do seu versículo, do seu capítulo. Se isso é uma verdade para você, viva essa verdade. Viva plenamente esta verdade. Agora, não queira me impor isto que para você é a sua verdade. Não queira me desqualificar, me ofender, me constranger, me aviltar, me ultrajar em razão daquilo que você entende que é a sua verdade, porque nós não fazemos isso. E aqui eu retorno para nós, eu fecho aspas. Nós, macumbeiros, não, mesmo quando nós vamos ao judiciário, como fomos hoje, à tarde, e eu quero que a gente tenha tempo para falar sobre isso aqui, ao Ministério Público Federal, recebidos com muito carinho pela doutora Ana Letícia Abse, procuradora regional dos direitos da cidadania, nós não vamos lá para dizer que a religião A, B ou C, o sacerdote fez uma fortuna em 30 anos. Que o Ministério Público devia investigar a origem do patrimônio dessa notável multiplicação de peixes que esse sacerdote experimentou. Nós não vamos. Nós vamos lá para dizer o seguinte: olha, proselitismo quer significar falar bem da sua própria religião. Ok. Minha religião é a única verdadeira. Ok. Ok. Minha religião é a melhor. Ok. Minha religião tem o caminho direto para o céu. Ok. Minha religião se comunica diretamente com Deus. Maravilha. Não tem problema nenhum. Agora, o senhor afirmar a verdade da sua religião com base na desqualificação, na depreciação, no tratamento aviltante, no tratamento constrangedor, humilhante, e fazendo com que a palavra sirva de impulso para a ação violenta, sanguinária, o senhor já escapa da fronteira do proselitismo e entra naquilo que os tribunais superiores, que a Suprema Corte norte-americana e que os tribunais europeus chamam de crime de ódio. E por que não pode ser racismo religioso? Repare, meu pai. Eu até não tinha ouvido essa expressão. Ouvi agora com o senhor. É por isso que eu fico aqui lhe adulando, vendo todas as suas lives, tal, porque sempre aprendo. Aprendi essa agora de racismo religioso reverso. Por que é ridícula? É estapafúrdia essa ideia. Porque nós chegamos à conclusão de que é racismo religioso porque eles não criticam nenhuma outra religião. Você não vê crítica a ateu, não vê crítica aos católicos. Eu não sei o episódio que aquele degenerado, que agora virou um pária, que já era um pária com pinta de pastor, agora voltou a ser um pária, que chutou Nossa Senhora Aparecida, mas você não vê crítica ao catolicismo, não vê crítica ao judaísmo, não vê crítica ao islamismo. A crítica é só a macumba. E mais, a crítica não é só a macumba. A crítica é a capoeira. Então, contra a capoeira do mal, eu crio a capoeira gospel. A crítica é ao acarajé. Então, contra o acarajé, que é do mal, eu crio o bolinho de Jesus. E como eu sou um vagabundo, um imprestável, um sem vergonha, eu não vou nem criar um alimento diferente. Eu vou pegar o mesmo alimento e vou que é o patrimônio cultural e vou querer atribuir ele um outro nome. E aí eu crio a dicotomia. Tudo que está ligado à presença negra do Brasil é do demônio. Então nós temos que renomear, e aí a importância da palavra. No princípio era o verbo se fez Deus, e o verbo era Deus.
Então, daí a importância do embate, esse embate tão brilhante que o senhor faz também no campo da ressignificação e no campo da renomeação de quem nós somos e do que nós significamos. E eu queria me deter num ponto importantíssimo que o senhor falou aqui. Eu, às vezes, vejo aí, porque o nosso pessoal, nós temos macumbeiro, como somos milhões de pessoas, nós temos um macumbeiro que se presta a todo tipo de papel. Por exemplo, tem macumbeiro que vai dizer que nós não somos religião, que nós somos um grupo X. Tá bom. Eu preciso de uma lei que diga que a violação de direitos que o senhor sofreu na saída do restaurante não é intolerância, racismo religioso. Eu preciso inventar uma lei que diga é uma violação contra o representante do grupo X. Então, eu não posso mudar, eu, como advogado aqui, eu preciso trabalhar com a liturgia do sistema jurídico da sociedade na qual eu estou inserido. Desculpem. Eu sei que as pessoas ficam bravas, mas é assim, querido. Pai Sidney é o que a legislação chama ministro religioso. É assim. Se o senhor quiser que eu use uma outra denominação, se eleja ao Congresso Nacional, muda a lei, que eu vou usar a nova nomenclatura. Mas, para defender a nossa religião, eu preciso utilizar a legislação. E não é decreto, desculpem. Tem o pessoal que veio falando decreto, porque decreto, tem lei. O Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei que alguns não sabem, mas está num plano superior a qualquer decreto, por mais bonzinho que seja o presidente da República que editou esse decreto, por mais bacana que ele seja, a lei é superior ao decreto, e a lei usa a expressão religiões de matriz africana. E é com esse instrumental que nós temos ido ao judiciário, e é com esse instrumental que nós temos assegurado o reconhecimento da dignidade, do estatuto de religião, da nossa religião. Porque o senhor lembra, em 2017, um juizinho federal lá do Rio de Janeiro, e aqui vou usar a mesma expressão, juizinho, porque não honra a magistratura, não honra a dignidade do poder judiciário brasileiro, então vai para o diminutivo, sim, um juizinho de uma vara federal do Rio de Janeiro vai se arvorar o direito de dizer que a macumba não é religião. Ah, excelência mesmo? Por que não é religião, excelência? Porque não tinha livro, ele dizia que não tinha. Não tem livro. Não tem livro, não tem Deus, isso aqui então. As pessoas não se dão conta de que nossa luta é pelo reconhecimento da nossa religião como uma religião, como todas as demais. E o senhor disse, eu quero ser tratado como todos os demais sacerdotes são. Por quê? Porque quando um grupo de teatro, e o senhor se lembra muito bem desse caso, quando um grupo de teatro está fazendo um ensaio de uma peça teatral que seria exibida em sala particular, não era na escola pública, não era numa emissora aberta de TV, não era numa emissora aberta de rádio que invade o domicílio do indivíduo contra com a permissão ou não dele, era numa sala privada de teatro. Então, se tu paga o ingresso e entra na sala para assistir um espetáculo qualquer, o que disse o judiciário? O judiciário diz, em nome da proteção do sentimento religioso dos cristãos, não pode ser exibida uma peça que projeta Jesus Cristo como um travesti. Então, esse sentimento religioso dos cristãos é o mesmo sentimento religioso da nossa religião. E ali, o judiciário, inclusive, contrariando a Constituição, e não foi uma, nem duas, nem três decisões, foram várias, censurou uma peça teatral em nome da proteção do sentimento religioso.
Então, se isso acontece, por que o pai Sidney Barreto Nogueira não pode ir ao judiciário para dizer, eles não podem dizer que o Brasil está em desgraça por conta do carnaval, que o Brasil tem desemprego por conta do Exu da Grande Rio. Eles não têm o direito de fazer isso. Então, há uma linha divisória bastante visível que separa você falar bem da sua religião, o prosélito, a propaganda. E o senhor, como semiótico, como filólogo, pode falar isso com mais propriedade do que eu. A palavra propagare nasce numa encíclica papal. No Papa Clemente VII, no século XIV, nasce a expressão encíclica. Desculpa, no século VIII, depois de Cristo, nasce a expressão encíclica. Numa encíclica papal, nasce a expressão propagare, que é a primeira congregação do Vaticano, que agora mudou o nome. Propagare Fides, a propaganda da fé. Então, o proselitismo é a propaganda da sua religião. Tá bom, ok, mas proselitismo não pode degenerar para discurso de ódio. E esta demarcação, os tribunais superiores têm feito, e o nosso povo precisa saber disso. Que o sujeito não tem o direito de falar qualquer coisa. Esses dias alguém me falou, meu pai, que o pastor invadiu o templo com a Bíblia na mão para fazer pregação durante o culto de Umbanda. Ah, mas quem é que autorizou o senhor a estar aqui? Ainda bem que eu não estava lá, porque não vou poder dizer aqui o que eu faria, porque eu preciso me conter um pouquinho, mas eu teria tomado alguma ação, possivelmente bastante séria, em relação a um pobre diabo desse que pega uma Bíblia e invade um templo de Umbanda achando que tem o direito de ir lá pregar a palavra dele. Quer dizer, então, o senhor está falando de alguma coisa que é muito importante. Nós não somos cristãos. Nosso rito não obedece àquela coisa séptica, fria, insossa, com todo o respeito que eu tenho, pelas liturgias cristãs. Nossa religião, ela é uma religião, as nossas liturgias e cerimônias são cerimônias de ruptura. Todo mundo participa, todo mundo canta, todo mundo dança, o orixá, a divindade interage, conversa, dá consulta e tal. E quem não é da religião e entra num terreiro, diz como Paulo no dia de Pentecostes. Pareciam estar bêbados ou loucos. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Porque essa é a nossa liturgia da ruptura, da alegria, desse lugar que o colonialismo não conseguiu entrar. Então, o fato de nós utilizarmos a legislação a nosso favor, em absoluto, significa que nós estamos nos rendendo ao colonialismo. Nós estamos utilizando um instrumental do colonialismo para ferrar o colonialismo e para ferrar o racismo. Não é isso, meu pai? Exatamente. Eu gostei muito de uma fala do senhor hoje à tarde, e eu acho que vale um destaque essa fala vale muito um destaque. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás, na fala do senhor, sobre essa questão da capoeira gospel, não é? do bolinho de Jesus. E o senhor fez uma analogia perfeita, que eu acho que a gente tem que destacar, que quer dizer, por que a gente não tem karatê de Jesus? Karatê de Jesus, então. Né? Por que você não tem sushi de Jesus? Né? Por que você não tem macarrão à bolonhesa de Jesus? Né? Por que você não tem? Veja bem, né? Quer dizer, então eu acho que é fundamental essa fala que o senhor trouxe hoje à tarde. A gente tem aqui pouco tempo, porque
A conversa deliciosa voou, já voou. Nós começamos 8h30, agora vamos até as 9h30. E já está aqui na reta final, mas a gente tem acho que uma informação que é um pouco uma lufada de ar, né, em tempos de asfixia. E o senhor trouxe essa fala, acho que as pessoas precisam pensar. Fala, olha, então tem capoeira gospel, tem bolinho de Jesus, mas não tem. Por que não tem outras coisas, né? Quer dizer, da cultura budista, da cultura cristã? Não, quer dizer, são sempre as coisas pretas. Por quê? Porque é racismo. Né? Porque é racismo. E aí, nós fizemos a notificação extrajudicial. Alguns dos racistas religiosos correram e colocaram o vídeo no privado. Também teve isso. Colocou o vídeo no privado, outros retiraram e o YouTube desmonetizou alguns, ele desmonetizou, e ele, inclusive, né, e o Facebook, ele impediu que a conta fosse expandida a ponto da pessoa ter que criar um outro Facebook chorou, teve chororô, teve lágrimas. Olha o que fizeram comigo, racismo religioso reverso. E aí hoje, né, quer dizer, nós, né, tivemos a continuidade, porque nós não vamos parar, quer dizer, nós precisamos, e vocês que estão aqui, nós estamos em 100 pessoas reunidas aqui, eu acredito que são pessoas do Axé, por favor, vocês precisam se juntar a nós, tanto notificando os casos, quanto se mobilizando para acessar a justiça. Não é? E hoje, não é, quer dizer, com o apoio do Dr. Edio e do IDAFRO, nós abrimos mais uma porta no Ministério Público Federal e nos reunimos, não é, para dar o encaminhamento, não é, a uma representação contra esse discurso de ódio no YouTube. Aí é com o senhor, doutor Edio. Então, pai, foi uma medida que é um desdobramento da notificação, porque o YouTube teve a preocupação de responder ao senhor. E o YouTube ali, eu não entendi. O YouTube dizendo que os conteúdos não violariam nenhuma carta de princípios do YouTube. Mas quem disse que a carta de princípios do YouTube está acima da Constituição Federal, de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, ou de leis federais que regem a matéria? E Sua Excelência, a doutora Ana Letícia Abse, foi além. Ela disse: nós vamos tomar medida criminal, vamos tomar medida civil contra esse tipo de postagem, e nos convidou, nesses momentos finais, acho importante a gente dizer isso para as 100 pessoas que nos acompanham, nos convidou a estabelecermos uma parceria com o Ministério Público Federal para a criação de uma agenda de atuação do Ministério Público Federal no enfrentamento da intolerância religiosa. Nosso povo precisa saber aquilatar a importância de uma autoridade pública, como é uma procuradora da República, quando se dirige a um sacerdote que é um representante da nossa religião e diz: pai Sidney, eu estou com um procedimento aberto aqui e eu gostaria que vocês colaborassem para que a gente tenha uma agenda do Ministério Público Federal no enfrentamento cotidiano do racismo religioso. E nós, então, nos comprometemos no prazo de 30 dias, o senhor até cogitou. Desculpa, pai, ainda estou saindo de uma gripe muito forte.
O senhor, então, cogitou de nós mobilizarmos também o Instituto Pro Bono, que está interessado em ações nesse campo, e nós, lá em Minas, a gente está indo amanhã para Belo Horizonte, lá para o nosso segundo EBE, na nossa Macota Celinha. Amanhã, essa hora, já estaremos lá, se Exu e Ogum nos permitirem. Axé, axé. Axé. E lá nós vamos, então, fazer a programação para entregar ao Ministério Público Federal de São Paulo uma agenda de atuação da instituição nesse campo. Veja que passo importantíssimo a partir da sua iniciativa. Então, sua iniciativa acuou, amedrontou os racistas, tirou parte dos conteúdos do ar, obrigou o YouTube a remover e desmonetizar contas, obrigou o YouTube a dizer que, na verdade, ele está despreocupado com as leis, o que é lamentável. Ele está mais preocupado com a sua carta de princípio do que as leis. Então, eventualmente, o judiciário vai ter que lembrá-lo que a carta de princípio deles não revoga a Constituição, não revoga a lei, e ainda nos permitiu, com esse diálogo fecundo, promissor, alvissareiro, que nós tivemos hoje com o Ministério Público Federal, desenvolver uma agenda de parcerias com o Ministério Público. Por isso, meu pai, a importância do nosso povo ter a consciência de que vale a pena lutar. Vale a pena acreditar na justiça. Isso não significa que o judiciário não tenha pela frente um grande desafio, até responder às demandas da sociedade brasileira por uma interpretação não racializada e por uma interpretação não ideologizada do direito. E isso é possível. E, aliás, quanto mais plural for a composição do Judiciário e do Ministério Público, mais prevalecerá a lei e não valores. Porque valores são bons para grupos. A lei, supostamente, é boa para todos. Então, não é que nós não tenhamos problemas com o sistema de justiça, mas isso não significa que nós devamos desacreditar do sistema de justiça e nos abster de fazer aquilo que só nós podemos fazer: atravessar a rua e distribuir a notificação judicial, atravessar a rua e apresentar a representação criminal no Ministério Público, atravessar a rua e peticionar no Judiciário. É uma forma de luta? É uma forma de luta. Há várias outras, há várias. Mas essa também é uma forma de luta. No meu caso, que sou advogado, doutor em Direito, professor de Direito, se eu não acreditasse no Judiciário, meu pai, eu já estava fazendo outra coisa. Eu continuo advogando porque eu acredito no Judiciário, tenho a honra, inclusive, de ser seu advogado. Então, é muito importante esse passo, mais esse passo que o senhor deu hoje, que eu tenho certeza que vai ser um de muitos outros que nossa religião vai adotar para que a gente seja cada vez mais respeitado e reconhecido como uma instituição religiosa, meu pai. Eu lhe agradeço pela sua existência, agradeço pela sua insistência, agradeço pela sua dignidade, pela sua integridade pessoal e sacerdotal, e me sinto muito honrado de ser um seu auxiliar, seu Ogã e seu advogado nessa luta, que é uma luta que o senhor chamou os que nos acompanham, e toda a religião está chamada a fortalecer. Porque o senhor não foi lá no YouTube, nem hoje ao Ministério Público, para se referir a uma ação contra o pai Sidney de Xangô. O senhor foi lá para se referir a uma ação contra a religião. Contra a religião. Então, se é contra a religião, todos, todas e todos têm o dever de se engajar e de fortalecer, meu pai Sidney, querido. Axé, axé, axé. Que essas palavras, né, sejam como água sobre a terra fértil e fertilizem a terra. E eu penso que sim,
Eu penso que, a despeito, né, de tudo que temos vivido e desse estado de asfixia, né, que nós temos vivido literalmente, não é? Lamentavelmente e literalmente, a despeito do show de horrores que temos vivido, né, no Brasil, eu penso que nós, né, lideranças de terreiro e povos tradicionais de terreiro, temos um papel, não é, na cura, eu vou chamar de cura do Brasil, né? E nesse sentido, como o senhor bem ressaltou, quer dizer, mesmo com todos os problemas, não é? Se nós queremos que as instituições funcionem, nós precisamos fazer parte das instituições, nós precisamos provocá-las, nós precisamos participar da vida institucional do país. Não tem outro jeito. Não adianta a gente ficar, não funciona, a política não funciona, o direito está comprado. Não adianta. Quer dizer, você que precisa fazer um movimento, né, e se juntar às demais instituições para que elas funcionem, não é? Quer dizer, não é em favor de um indivíduo, de uma religião. É preciso dizer que elas funcionem em nome da democracia, É verdade. Quer dizer, o Brasil é uma democracia, nós precisamos lutar por isso. Então, a honra é toda minha e eu fico muito feliz por tê-lo, né, como meu advogado. Quer dizer, eu não dormiria se não tivesse. Ter que passar a noite, tomar calmante para dormir. E tê-lo, né, como na casa de Xangô, como mais um pai, né, mais um Ogã. Então, me enche de alegria. Obrigado a todos, a todas, a todos que nos acompanharam aqui. Valeu muito a pena o atraso, quer dizer, a gente... E é importante dizer, está tudo bem, nota de repúdio, hashtag, só que a gente precisa ir além, a gente precisa, como o senhor disse, atravessar a rua. Nós precisamos atravessar a rua. Muito obrigado, obrigado a todos, a todas e a todos, né? Quer dizer, não coincidentemente, hoje é quarta-feira, né, dia do Senhor da Justiça, e Xangô está aqui reunido e trazendo vitória para o nosso povo. Saúde, vida longa, abundância a cada um e a cada uma, e justiça. Cabe Exílio. Cabe Exílio, meu pai. Obrigado, meu pai. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima. E amanhã estamos indo a Belo Horizonte, né? Estamos chegando, Belo Horizonte. Estamos chegando.